Bem-vindos de volta, pessoal! Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim! Hoje a gente está aqui dando uma reformada no nosso canteiro e queremos aproveitar para compartilhar com vocês o que a gente precisa fazer, né? Quais alternativas a gente tem para melhorar uma terra que está muito dura e compactada, que é o caso que a gente tem nesse canteiro aqui, que é bem diferente dos demais. Mas algo bem legal que a gente já pôde ver aqui, a gente tinha todas essas cascas de árvores sobre o canteiro. E embaixo delas, olha só os gôngolos aqui, ó, a quantidade. Um bocado já saiu junto quando eu rastelei, né? E tudo isso que é pretinho, pequenininho aqui, ó, parece uns grãozinhos de terra preta. Na verdade, isso aqui é o esterco do gôngolo, que é conhecido como humus de gôngolo, né? Que é um humus muito nutritivo, mais nutritivo. Coloca em preto e branco. Mais nutritivo, inclusive, do que o humus da minhoca. Então, é um jeito da gente ter aí uma adubação direto nos canteiros. Dá para ter os gôngolos separados numa gôngolo-composteira, como a gente já mostrou para vocês há um tempo atrás. Mas também a gente, tendo madeira no canteiro, né? E o gôngolo gosta muito da madeira, então casca de madeira, pedaços de tronco que você possa dispor no meio dos teus cultivos. Você consegue ter eles trabalhando ali e adubando o tempo todo. Mas antes de partir para o Mão na Massa, se você não me conhece, eu sou a Vivi. Eu sou o Bruno. E a gente está aqui no canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde a gente procura compartilhar aí com vocês as nossas experiências de sucesso e de fracasso na busca por viver um estilo de vida cada dia um pouco mais sustentável. Então, a gente não acerta sempre, mas a gente vai tentando melhorar a cada dia. Se você gosta desse tema, já se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo para ajudar a gente e vamos lá, tratar dessa terra. Bom, pessoal, como a terra aqui tá bem compactada, já vou mostrar aqui para vocês isso. Eu vou usar essa ferramenta, que é um garfo, para soltar ela um pouco. Eu tô preparando só um pedacinho aqui, por quê? Porque tem algumas plantas que a gente não quer mexer com as plantas em si, né? Então a gente vai preparando no espaço entre elas. A gente precisa soltar um pouco essa terra para tentar incorporar o calcário um pouquinho e também para arejar um pouco, né, o solo. Diminuir essa compactação. E fazendo assim a gente também não prejudica muito as raízes. Para quem acompanha o canal há mais tempo, talvez tenha visto a primeira vez que a gente preparou esse canteiro. A gente está nessa casa aqui faz cerca de um ano. E nós começamos a tirar as pedrinhas, porque aqui era tudo pedrinha no chão, grosso assim de pedrinha. E a gente foi aos poucos preparando cada um dos canteiros. Esse aqui foi o único que a gente preparou de forma diferente. Como ele era grandão e a gente não tinha material, substrato suficiente para agregar bastante matéria orgânica nele, a gente preparou ele com berços e colocou essa adubação só no local que a gente foi plantando, né? Então a gente não fez o preparo, a gente soltou a terra do canteiro todo, mas não agregou substrato nele inteiro. Então isso fez bastante diferença, porque enquanto o solo dos outros canteiros, que a gente agregou substrato desde o começo, no canteiro inteiro, agora tá todo soltinho, quando a gente mexe nele tá um solo bem levianinho. Esse aqui ainda tá todo empelotado, compactado, que até para cravar o garfo é difícil, e olha que a gente teve chuvas recentes aqui. Então, isso aqui é falta de matéria orgânica no solo, que vai formando essas pelotas. Então, pessoal, agora a gente precisa fazer a correção da acidez do solo e para isso a gente usa o calcário. O calcário, eu vou aplicar ele aqui, vamos acompanhando, da seguinte forma. A gente vai, em primeiro lugar, primeiro eu pesei a quantidade que eu vou aplicar, certo? O que eu uso é uma quantidade que varia, a medida recomendada, né, que varia entre 200 até 250 gramas por metro quadrado, sendo 200 gramas para um solo mais arenoso, que era o que eu usava lá na minha outra casa no litoral. Aqui, como o solo é argiloso, bem argiloso, então eu vou para outra medida, que é os 250. Então aqui eu estou usando 250 gramas de calcário por metro quadrado, ou seja,
Aqui tem um meio metro, mais ou menos, e ali mais meio metro. Então esse potinho aqui eu vou dividir e aplicar nos 2 pedacinhos. E a forma de aplicar é bem assim, bem de leve. Você vai só jogar por cima, de forma que distribua por tudo. Se em algum lugar ou outro cair um pouquinho a mais, assim, no montinho, não tem problema. Porque agora a gente vai pegar a enxada e vai misturar de leve, incorporando um pouco esse calcário com essa terra mais superficial aqui que a gente soltou antes com o garfo. Fazendo isso aqui, a gente também já desmancha um pouquinho desses torrões maiores, né? Mas eu não me preocupo muito com isso não. Me preocuparia mais se eu fosse semear algo de sementinha para nascer aqui. Mas não é isso que a gente vai fazer, então só misturar mesmo. Como eu tenho plantas aqui, eu não posso cavar fundo, porque se eu cavar fundo eu vou cortar as raízes. Então tem que ser bem superficial mesmo. E é bem importante lembrar que a aplicação do calcário ela precisa ser feita uma vez por ano e sempre, independente, por exemplo, digamos que você tem um pomar com frutíferas ao redor das árvores frutíferas, você tem que aplicar o calcário todos os anos. Só que daí no caso das frutíferas você não precisa mexer na terra, você aplica por cima e com o passar do tempo e as chuvas ele vai misturando. Agora, se você for também agregar um esterco, que seria recomendado, aí você pode aplicar o calcário, sobre ele você joga o esterco e mistura. E aí coloca a cobertura por cima, né? Quando eu digo que eu não me preocupo de desmanchar as pelotinhas todas, porque eu não vou plantar nada aqui, eu quis dizer que eu não vou semear nada aqui de semente. Mas a gente vai plantar algo aqui bem interessante, que é justamente para melhorar essa característica do solo, para descompactar ele. Então fica aí acompanhando o vídeo que vocês já vão entender. E aqui, pessoal, eu tenho esterco. É uma mistura que eu preparei de esterco de gado com esterco de galinha, misturei os dois juntos. E agora eu vou aplicar o esterco aqui em cima para trazer matéria orgânica, que também já vai ajudar a soltar esse solo e também para trazer nutrientes, né? A gente também vai espalhando o esterco do mesmo jeito, pulverizando assim por cima. Quem porventura não tiver esterco para usar, pode estar usando humus de minhoca ou bocashi, por exemplo, que vocês encontram facilmente para comprar aí nas floriculturas e lojas de jardinagem. Aí esses são tranquilos de encontrar e você pode usar da mesma forma. Agora eu só vou dar uma misturadinha bem de leve, eu não vou enterrar o esterco. Só vou jogar ele por cima porque eu quero que ele também tenha contato um pouco com o calcário que a gente colocou. Mas a intenção não é que o esterco seja enterrado, porque se enterrar ele não vai decompor do jeito que ele precisa e liberar os nutrientes para as plantas. Uma vez feita a adubação, a gente repõe a camada de cobertura do solo. É essencial nunca deixar o solo pelado, descoberto. Então a gente usa grama seca, casca de árvore, podas. O que a gente tiver, a gente vai usando. Serragem também pode ser usada. Só vou deixar um pedacinho aqui sem, porque é onde a gente vai plantar. Daí tá parecendo uma construção, né? Uma obra. Construção de casa, né? Que você bota o cimento, passa o reboco e vai não sei o quê. É verdade. Até chegar na fase final, né? Aham. Você falou do acabamento aí, eu já lembrei de construção civil. Isso aí, verdade. É bem parecido, porque você precisa ter a base, né? Você precisa ter o solo, você precisa, mesmo que você não tenha chão, você precisa construir esse solo num vaso com substrato. Você precisa ter ali o que vai dando liga, né? Vamos dizer, as misturinhas que a gente precisa pôr, como esterco, o próprio calcário, né? Bem interessante. E daqui, só aproveitando para dizer para vocês, daqui um mês mais ou menos, depois de vocês assistirem esse vídeo, a gente vai voltar com outro vídeo mostrando a sequência dessa adubação, porque a adubação não acaba aqui, tá? Esse é só o começo. Só lembrando que sempre que vocês forem colocar esterco, adubar plantas que já estão ali no canteiro, vocês têm que cuidar para não colocar nada contra o tronco. Então eu tinha chegado muito perto aqui com o esterco, eu vim tirar
para não deixar o esterco encostar no tronco da planta, porque ele vem com vários micro-organismos ali que de repente podem acabar causando uma podridão ali no caule, né? Então, o que é bom pro solo, de repente não seja tão bom assim para a planta. Então aqui bem ao redor do pé, ó, a gente tirou o esterco que estava aqui. Uma pausa para tomar o tererê e a Matilda já veio aqui já, né? É só a gente parar que ela vem. Quando a gente tá trabalhando, nem sempre ela vem, né? Tiriri e a Maia. Os 2 gatinhos aqui na nossa casa. A Matilda ciumenta já correu na frente. Uhum. Tem uma pessoa que escreveu lá nos comentários perguntando o nome dos nossos bichinhos, né? Por isso que a gente vai começar a mostrar mais vezes e falar o nome pra vocês saberem, né? Pra vocês saberem, exatamente. Que a gente tem uma turminha aqui, são 5 gatos e mais a Matilda. A gente veio aqui do lado, no outro canteiro, para tirar uma muda dessa plantinha maravilhosa que vai ajudar a gente a descompactar o solo daquele canteiro lá. Que é essa daqui, ó. A batata doce. A batata doce, ela é excelente para descompactar o solo, porque ela vai crescer as raízes ali dentro do solo e ela vai soltando ele. Então ela melhora bastante essa qualidade de soltura, vamos dizer assim, de deixar o solo mais soltinho. E é uma alternativa interessante se você tem, por exemplo, uma área grande que você tem o solo compactado e você precisa soltar ele. Então a batata doce é uma boa saída. E para isso a gente vai precisar de uma rama dela, né? Isso aqui nasceu por conta aqui, provavelmente ano passado, quando a gente colheu a batata doce, ficou algum pedacinho que a gente não viu na terra. E aí ela nasceu. Então a gente vai pegar. Eu trouxe a tesoura, mas acho que nem precisava. A gente pode quebrar ela aqui. Ó, um pedacinho assim já serve de muda. A gente vai enterrar e nesses olhinhos aqui é onde vai acabar, onde é que saem as folhas, né? É aqui que vai acabar saindo raízes, ó. Mas aproveitando mais ainda, já que a gente tá aqui do lado, olha só que belezura. Que tem aqui, tá até dobrando o pé de berinjela para baixo. Deixa eu tirar da frente, ó. Olha o tamanho da berinjela aqui. Vamos colher ela aqui. Aí o pé tem mais força para ir crescendo as outras aqui, ó. Tá com várias berinjelas crescendo aqui. Aqui é tudo berinjela que vai crescendo. É, tudo futuras berinjelas. Lá tem outra, ó. Tá bem bonito esse pé. Aqui, ó. Tá carregado. Tem mais, ó. Mais frutinhas. A gente também fez a adubação de cobertura dele em alguns vídeos atrás aí. Se vocês voltarem a assistir os vídeos passados, vocês vão ver. Mas vamos lá, plantar nossa batata doce. E aqui, pessoal, a forma como a gente está plantando a batata doce não é a mais recomendada para que a gente possa colher bastante batata doce. Se esse fosse o objetivo, aí seria melhor a gente fazer uns montinhos assim de terra para plantar a batata e ela não precisar forçar tanto o solo para crescer as raízes. Então ela poupa energia. Mas no caso, o que a gente quer justamente é que ela solte o solo. Então a gente vai só abrir aqui um rastilhozinho para enterrar ela. E os gôngolos estão por todo lado, gente. Ó, a gente vai colocar ali a rama e vamos enterrar. Vai ficar as folhinhas de fora, mas não tem... As folhas não tem problema. Ela vai murchar num primeiro momento, principalmente nas horas quentes do dia. Depois a gente tem que regar bem isso aqui. E manter regado nos próximos dias. Ela precisa de bastante umidade. Plantei uma do lado de cá também. Aqui vocês não viram a gente mexendo, mas porque a gente já tinha preparado antes de resolver gravar isso aqui. Antes de ter a ideia de gravar essa parte para vocês, sobre a descompactação do solo. O lado de cá já estava pronto. Então, a gente colocou aqui também. E outra questão que às vezes o pessoal pode achar estranho por ter as outras plantas grandes e a gente tá plantando elas. Essas plantas daqui a pouco tempo elas não vão mais estar aqui, né? Aqui o brócolis já tá com a cabeça crescendo, né? Já tá com uma cabecinha desenvolvendo. A florzinha depois de um tempo também acaba morrendo, né? E aí vai ficar as batatas aqui. E daqui uns 5, 6 meses, quando terminar o ciclo da batata, aí a gente vai poder voltar a preparar essa terra e fazer um novo plantio no canteiro todo daí. Bom, pessoal, sempre que a gente aplica o calcário, depois é bom regar. Inclusive pelos próximos aí 15, 20 dias,
Se tiver previsão de chuva, né, seria bem interessante você fazer a calagem antes ou regar com mais frequência nesse período. E também por conta das batatas doces que a gente plantou as ramas, né, como ela precisa enraizar, desenvolver raiz, é bem importante que ela tenha sempre bastante umidade. Então todo dia a gente vai ter que regar bem aqui para elas terem umidade para poder enraizar. E quero aproveitar para dar uma dica, se você por acaso não tem a batata doce plantada em casa, não tem de onde pegar uma rama de batata doce, você pode conseguir isso a partir de uma batata doce lá do mercado mesmo. Você compra a batata doce, coloca ela num copinho com água, enfim, você pode pôr a batata inteira, mas não tem necessidade. Se você cortar aqui o topinho da batata, né, você corta aqui assim mais ou menos, um tantinho assim, coloca com água, né, algo com um pouquinho de água, bem rasinho, só deixa ela em contatinho com a água, que ela vai começar a enraizar e largar broto. E muitas vezes, se você deixar mais tempo na fruteira, ela assim mesmo, ela já começa a brotar naturalmente. E a partir dali, você vai plantar aquilo, aquele brotinho que sair, espera crescer um pouco, aí ele vai começar a sair as ramas, aí quando tiver as ramas, você pega os pedacinhos de rama e planta. Porque aquela batata que foi plantada com aquele toquinho, ela não vai render muitas batatas, então nem vai te render uma boa colheita e também não vai ter o efeito que você quer que crie raízes no solo para soltar a terra. Então, espera, enterra aquele pedacinho, quando crescer mais ramas, aí você pega essas ramas e faz as suas mudas, porque a batata plantada de rama, né, é a que vai realmente produzir bastante batatas. Não sei se vocês já conheciam essa técnica e essa vantagem, né, que o plantar as batatas doces pode trazer para os nossos canteiros. Inclusive é interessante de tempos em tempos, fazendo um rodízio das plantações, a gente plantar a batata doce num canteiro justamente para poder ter aí essa função, né, de soltar o solo. E caso vocês conheçam algo a mais, alguma técnica a mais dentro do cultivo orgânico que seja indicado aí pra gente melhorar nosso solo, né? Deixar ele mais soltinho, mais aerado, menos compactado, por favor, deixa aí nos comentários, que ajuda não só a gente, como também os colegas que vão sempre lendo os comentários e deixando também as suas sugestões. E antes de me despedir, eu quero aproveitar para mandar um oi, porque a Terezinha Vieira da Silva, ela deixou uma mensaginha lá falando, me dê um oi. Então, oi Terezinha, gratidão por estar aí assistindo sempre os nossos vídeos, assim como todos os demais aí que nos assistem. E fica aí um abração para você. Espero que você também esteja na sua horta aí tendo colheitas muito boas e muito felizes, né? Não que as colheitas sejam felizes, mas a gente fica feliz quando colhe. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!